O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Maluquistas, filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Todo esse universo está abrangido no grito popular de guerra e de esperança. Direta já. Não há pátria onde falta democracia. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, do PMDB, é eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral com 480 votos contra 180 de Paulo Maluf, do PDS. Era o fim de 21 anos do regime militar. Desde 1989, quando Tancredo Neves foi eleito presidente, que a disputa pelo Planalto não havia sido tão intensa. Dilma Rousseff foi reeleita com 51,64% dos votos válidos. Minha primeira palavra é de profundo agradecimento a todos os brasileiros que participaram desta festa da democracia. Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita e desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mitologia Brasileira e Mundial. Aproveitando o período de eleições diretas para presidente da República, mostraremos neste vídeo as diversas modalidades de pleitos que elegeram o chefe do Executivo Nacional. E também falaremos de personagens políticos que não se elegeram para presidente do Brasil, seja porque derrotados por uma pequena diferença de votos, ou então por não obter o apoio popular esperado nas urnas. O Brasil realiza eleições para presidente da República desde 1891, período posterior ao golpe de 1889, que derrubou a monarquia do então imperador Dom Pedro II. Desde então, 2 categorias de eleições já foram realizadas: as eleições diretas e as eleições indiretas. Dentre estas 2 modalidades, as eleições para presidente da República já foram realizadas pelo Congresso Constituinte de 1891, na República da Espada, que elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca, ou então, do ano de 1894 até 1930, durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, foram eleições com voto aberto e não secreto, também conhecido como voto de cabresto. Teve também o governo provisório, com posterior eleição indireta, realizada pela Assembleia Constituinte de 1934, que elegeu Getúlio Vargas, que já era presidente de fato desde 1930. Posteriormente, veio a ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo, de 1937 a 1945, período sem eleições presidenciais. Após a Segunda Guerra Mundial, houve as primeiras eleições com voto secreto, na Quarta República, de 1945 a 1964. Em 1964, após a deposição de João Goulart, a eleição indireta elegeu o Marechal Castelo Branco, em que o Ato Institucional 1 transformou o Congresso Nacional em colégio eleitoral. O Marechal recebeu 361 votos de deputados e senadores, inclusive os votos de Juscelino Kubitschek e Ulisses Guimarães. Em tempos de ditadura militar, com a intenção de passar um verniz democrático ao período, os presidentes eram eleitos, em votações realizadas no Congresso Nacional, pelos deputados da Arena e do MDB, inclusive com a participação de Ulisses Guimarães, concorrendo pelo MDB a presidente contra Ernesto Geisel, da Arena, em 1974. Até então, todas as eleições que contaram com o povo envolvia apenas aqueles alfabetizados. Mulheres votaram para presidente apenas a partir de 1945. Em 1984,
o tão sonhado período das diretas já, proposto pela emenda Dante de Oliveira, foi barrado, frustrando o país. Com as galerias da Câmara cheia e acompanhada por milhares de brasileiros, por apenas 22 votos, os deputados rejeitaram a proposta de emenda à Constituição. Novamente, eleições indiretas realizadas por um colégio eleitoral no ano seguinte iriam eleger o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo PMDB, vencendo Paulo Maluf do PDS, período do início da nova república. A partir de 1989, houve a primeira eleição direta e secreta no período da redemocratização, com os votos em cédula de papel, até as eleições com registro em urna eletrônica para presidente, em 1998. Durante todos estes períodos emaranhados da República Brasileira, alguns candidatos ficaram conhecidos por diversas participações nos pleitos, sendo alguns de relevante atuação no cenário político nacional, outros nem tanto, porém ambos sem a força das massas, ou derrotados pelas eleições fraudulentas da República Velha, para obter o cargo de presidente. Outra curiosidade era que, nas eleições da Primeira República até o fim da Quarta República, era realizado o pleito para presidente, separado do pleito para vice-presidente. Após esta explicação sobre o sistema eleitoral brasileiro, nominaremos alguns candidatos que foram os presidentes que o Brasil não teve. Iniciando por Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um polímata, jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador, que no ano de 1905 recebeu o seguinte elogio atribuído ao governador baiano José Marcelino: Rui Barbosa vale por si só a nacionalidade brasileira. Compendia as mais brilhantes traduções de nossa democracia. Das eleições presidenciais da República Velha, entre 1889 e 1930, que foram em número de 11, Rui Barbosa foi votado em todas, até a sua morte, em 1923, mesmo sendo expressamente candidato somente em duas delas, a de 1910 e a de 1919. Em 1910, sua candidatura foi chamada de campanha civilista. Mais do que lembrar o fato de que Rui era um jurista, a expressão deixava claro que ele representava a opção civil à candidatura militar do Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República. Rui Barbosa fez 222.822 votos, equivalente a 35,51%, contra 403.867 votos, equivalente a 64,35% de Hermes da Fonseca. Nas eleições de 1914, o Partido Republicano Liberal lançou, ainda que não registrada oficialmente, a candidatura de Rui Barbosa para presidente, tendo recebido 47.782 votos. Venceslau Braz foi eleito pelo Partido Republicano Mineiro, que fez 532.107 votos, o equivalente a 91,59%. Nas eleições de 1919, perdeu para Epitácio Pessoa, do Partido Republicano Mineiro. Fez um total de 116.414 votos, equivalente a 28,85%, contra 286.373 votos, o equivalente a 70,96%. Rui Barbosa foi senador, desde o início da República até o seu falecimento em 1923. Agora vamos falar de outro político que teve participações em diversos pleitos eleitorais do Brasil republicano. Trata-se de Paulo Maluf. O político, engenheiro e empresário foi prefeito, deputado federal e governador do estado de São Paulo. No dia 15 de janeiro de 1985, ao fim da ditadura militar brasileira, o colégio eleitoral reuniu-se para as eleições indiretas e Paulo Maluf perdeu para Tancredo Neves, que foi eleito presidente com 480 votos, 72,4%, contra 180 dados a Maluf, 27,3%. Paulo Maluf era candidato pelo Partido Democrático Social, que tinha integrantes da antiga Arena, partido dos tempos do bipartidarismo brasileiro, resultado do Ato Institucional número 2 de 1965. Agora falaremos de Tancredo Neves. Esperança de novos tempos na democracia do país,
Tancredo Neves venceu em 1985 Paulo Maluf do PDS em votação no colégio eleitoral, já que a campanha das diretas já não obteve êxito pela emenda Dante de Oliveira, rejeitada pela Câmara dos Deputados. Assim que foi eleito, Tancredo fez um giro internacional, encontrando-se com vários chefes de Estado para conquistar apoio à sua posse, considerada incerta. E só aceitou ser submetido à operação cirúrgica depois que vários chefes de Estado já haviam chegado a Brasília para a sua posse. Os encontros com chefes de Estado foi uma visão estratégica de Tancredo, o de tornar nosso processo de redemocratização irreversível. Tão bem sucedidas foram as suas articulações que fizeram com que até mesmo Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, abdicasse da disputa a presidente para apoiá-lo. O acordo político teria incluído até mesmo um futuro apoio a Ulisses Guimarães para sucedê-lo nas eleições seguintes que seriam diretas. Devido às complicações cirúrgicas ocorridas, o estado de saúde se agravou. Foram divulgadas fotos de Tancredo no hospital, que deram a impressão de que ele estava melhorando. Mas horas depois veio a notícia de que Tancredo estava com uma grave hemorragia. Durante todo o período em que ficou internado, Tancredo sofreu 7 cirurgias. No entanto, em 21 de abril, Tancredo faleceu aos 75 anos, causando comoção no Brasil e deixando o vice-presidente José Sarney, o responsável pelo Poder Executivo Nacional, de 1985 até 1990. Seguindo com o episódio sobre os presidentes que o Brasil não teve, falaremos agora de Enéas Carneiro. Conhecido especialmente pelo bordão "Meu nome é Enéas", Enéas Carneiro fundou o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, chamado por muitos admiradores como o melhor presidente que o Brasil não teve. Enéas, admirador da ordem e disciplina militares, se apresentava como conservador, passando a se colocar contra o liberalismo e suas práticas privatistas, pois para este, as privatizações operariam em favor apenas dos milionários estrangeiros. Contudo, apesar de defensor de um Estado forte e intervencionista, também se posicionava contra o comunismo. Já nas primeiras eleições diretas no Brasil, Enéas Carneiro se apresentou para a presidência da República, mas com baixa representação, e apenas 2 apresentações de 15 segundos de propaganda eleitoral, quando angariou 360.561 votos, equivalente a 0,53%, colocando-o em 12º lugar entre 21 candidatos daquela eleição. Nas eleições seguintes, de 1994, concorreu com disputados nomes da política nacional, como os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e Lula, do PT, ficando inclusive na frente dos consagrados Leonel Brizola, do PDT, e Orestes Quercia, do PMDB, sendo o terceiro candidato mais votado, com 4.671.457 votos, ou 7,38%. Em 1998, foi o quarto colocado, com um total de 1.447.090 votos, 2,14%, ficando atrás de FHC, presidente eleito, Lula e Ciro Gomes, na eleição que defendeu que o Brasil deveria desenvolver a bomba atômica. Agora falaremos de Ulisses Guimarães. Advogado de formação, foi presidente da Constituinte entre 1987 e 1988, conhecido como o pai da Constituição Brasileira de 1988. Ulisses Guimarães concorreu em 1974, nas eleições indiretas que ocorriam em tempos do bipartidarismo político brasileiro, criado pelo Ato Institucional número 2, de 1965, entre os partidos Arena e MDB. Em 1974, Ulisses Guimarães perdeu para Ernesto Geisel, que obteve 400 votos, o equivalente a 84%, enquanto que Ulisses obteve 76 votos, 16%, em eleição indireta realizada pelo Congresso Nacional. Em 1985, Ulisses abriu mão de candidatar-se à eleição indireta em meio às articulações em prol de Tancredo Neves, onde o colégio eleitoral, previsto em lei, previa a participação de delegados das Assembleias Legislativas, além dos integrantes do Congresso Nacional neste pleito. Nas primeiras eleições diretas de 1989, onde foi eleito Fernando Collor de Mello, Ulisses Guimarães fez 3.094.932 votos, 4,73%, ficando atrás de Lula, Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf e Afife Domingos. Na tarde de 12 de outubro de 1992, o helicóptero que levava Ulisses Guimarães caiu no mar.
o senhor Diretas morreu aos 76 anos, depois de uma vida inteira dedicado à política e à democracia. Agora falaremos de Aécio Neves. O neto de Tancredo Neves foi candidato a presidente nas eleições de 2014, pelo PSDB, onde perdeu para Dilma Rousseff do PT. Foi por pequena margem de votos, sendo 51,64 para Dilma, 54.501.118 votos, contra 48,36% de Aécio, 51.041.155 votos. Aécio venceu no sul do Brasil e na maioria do centro-oeste. Venceu inclusive em São Paulo, mas perdeu no seu estado de origem, Minas Gerais. O nosso próximo presidente que o Brasil não teve foi o caudilho Leonel de Moura Brizola. Considerado herdeiro político de Getúlio Vargas e João Goulart, foi governador do Rio Grande do Sul em 1958, onde iniciou sua carreira política, e governador pelo estado do Rio de Janeiro de 1983 a 1987 e de 1991 até 1994, local em que fixou residência em meados da década de 1960. Foi o único político eleito pelo povo para governar 2 estados diferentes em toda a história do Brasil. Participou ativamente da política nacional, seja no movimento da legalidade, em 1961, impedindo o golpe militar. Porém, entre 1964 e 1977 foi para o exílio no Uruguai, devido à então ditadura militar implantada no Brasil, voltando ao solo nacional após a anistia política. Brizola era um homem que respirava política, nas palavras do ex-governador e senador gaúcho Pedro Simon. Foi durante a eleição presidencial de 1989 que a liderança carismática de Brizola expôs suas limitações ao terminar o primeiro turno na terceira colocação, fazendo 16,51% dos votos, totalizando 11.168.228 votos, perdendo a segunda posição que o qualificaria para disputar o segundo turno por uma pequena margem de votos para Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 17,18%. Brizola foi um fervoroso apoiador da candidatura de Lula para o segundo turno da eleição, algo que justificou com uma declaração marcante diante de seus colegas do PDT. Disse assim Brizola: "Cá para nós." Um político de antigamente, o senador Pinheiro Machado, disse que a política é a arte de engolir sapos. Não seria fascinante fazer esta elite engolir o Lula? Este sapo barbudo? Vamos no menos, pior, pelo menos. Em 1994, ficou em quinto lugar, com apenas 3,19% dos votos, totalizando pouco mais de 2 milhões de votos. Talvez o tempo de ditadura militar tenha arrefecido o crescimento de Brizola no cenário político nacional. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe sua crítica, sugestão ou comentário. Até a próxima!